Seguramente você já reparou que com esse excesso de informações, de distrações, de notificações, o nosso foco está indo de mal a pior. Para quase 100% das pessoas que eu perguntei no Instagram do Brain Power, @BrainPowerBR, se você ainda não segue, basicamente as pessoas querem aumentar o seu poder de foco e essa resposta foi praticamente unânime. Porém, antes de você querer aumentar o seu foco, você precisa necessariamente proteger o foco que você já tem. O seu cérebro precisa disso e é exatamente isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então senta aqui no curtir e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Foco Extremo, e esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie Foco Extremo, e efetivamente hoje então falaremos exatamente sobre como você proteger o seu foco. Inclusive, se você reparar, todas as pessoas de sucesso que você admira, eu arrisco dizer, sem exceção, elas têm foco. Tanto é que o foco nos leva a resultados, mas também não há como não admirar uma pessoa com foco, que consegue de fato iniciar e acabar algo que ela se propõe a fazer, algo que deveria ser natural, mas não é bem assim. Poxa, se de fato você quer fazer alguma coisa, você sabe como fazer e você sabe a hora de fazer, por que será que as pessoas simplesmente não fazem? Exatamente é isso que as pessoas mais precisam, mais foco. Agora, antes de procurar ter mais foco, um nível de foco profundo, ampliar o seu nível de foco atual, você realmente precisa aprender a proteger o seu foco, especialmente eliminando as atividades que talvez 10 segundos de foco nela tire 3 horas talvez da sua atenção. Veja só o que o Sérgio diz a respeito disso. O André me ligou e eu falei pra ele que já tinha mudado alguma coisa em mim. Só o fato de eu ter adquirido o curso, porque eu tive que abrir uma conta no Facebook e eu não tinha. E foi bem legal porque ele foi super sincero. Ele falou, não, isso não é uma coisa boa. É uma coisa boa porque eu ia entrar na comunidade, mas se eu soubesse usar bem o Facebook, né? Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Não usar o Facebook para perder o meu tempo. O que eu percebo nessa comunidade é que, como destoa, né, as pessoas usam o Facebook, a maioria delas, para coisas inúteis. Daí eu vejo como destoa porque eu entro no Facebook para ver depoimento de vocês, falando como vocês melhoraram de vida, pedindo ajuda para melhorar em alguns aspectos, enfim, a comunidade se ajudando. E daí eu vejo as outras pessoas ali, poucas pessoas que me seguem e que eu sigo, provocando as outras com falando de problemas políticos, religiosos, um provocando o outro, perdendo tempo gigantesco falando besteira. Quando eu entro nesse grupo, tem uma coisa leve ali, né? Uma coisa bacana de se ver, de se ouvir, de se ler. Show de bola, Sérgio, é exatamente isso que a gente mais precisa ter cuidado. Inclusive, lembre-se, quais são os elementos que afastam o seu foco? A gente acha que são só as distrações, notificações, mas não, pensamentos, sentimentos, acontecimentos, o ambiente externo, muitas coisas de fato podem tirar o nosso foco. Agora, para deixar isso realmente mais claro para você, vamos pegar aqui um exemplo hipotético de quando você entra num momento e numa situação, talvez num lugar de risco. Imagine comigo o seguinte, que você vai para a rua mais perigosa da sua cidade e você vai simplesmente sentar no cantinho e ler um livro. Qual é a chance disso dar certo, de você realmente conseguir focar naquele seu livro? Você está na rua mais perigosa. Alguma coisa pode acontecer, talvez alguém te assaltar, talvez um sequestro, talvez uma série de coisas podem acontecer e o seu cérebro automaticamente está 100% vigilante a isso. Você está, neste momento, tenso, fechado, se protegendo, atento a outras coisas. O livro é a última das últimas prioridades. É óbvio que esse é um exemplo extremo. Porém, cada tipo de situação que você se expõe gera sentimentos negativos, gera preocupação, gera ansiedade e isso só piora o seu cérebro. Às vezes a gente simplesmente não percebe que a gente se coloca em situações que não adianta nada. Você tem a ferramenta mais incrível, o cérebro 100% programado para ter um foco fantástico, um nível de foco extremamente ampliado. De nada adianta. Uma pessoa com foco extremo num ambiente assim não vai conseguir focar no livro. Efetivamente, esse é o grande ponto. Você precisa, antes de querer ampliar o seu foco,
proteger o seu foco. E é exatamente por conta disso que antes de você querer 1000 ferramentas para você ampliar o seu foco, você efetivamente precisa proteger o seu nível atual de foco. Se você não protege o seu nível atual de foco, isso é basicamente como se você estivesse numa guerra e você quer avançar para conquistar novos territórios, só que basicamente nem o seu castelo atual está protegido. Você vai avançar para o primeiro território que você vai tentar conquistar e vão invadir o seu castelo e você ficou automaticamente sem absolutamente nada. Claramente isso não vai dar certo. E o que você precisa então é prestar atenção em quais situações, quais coisas ao seu redor fazem zero sentido para você. E nunca, repito, nunca fazê-las antes de coisas importantes para você. Vamos supor aqui que de repente eu preciso fazer um livro, algo que é importante, que obviamente eu preciso alocar muito foco naquilo. Só que antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer uma pausa, eu vou olhar aqui umas redes sociais, eu vou olhar o que as pessoas estão falando, ou de repente eu vou olhar esse jornal que está falando uma série de notícias, e aí ele fala de guerra, de crime, disso, daquilo, automaticamente o nosso cérebro se fecha, ele se protege, aqueles sentimentos começam a aparecer. Por que as redes sociais podem ser assim ruins? Porque basicamente, se você encontrar algo que não te agrada, talvez uma discussão política, ou uma fofoca, ou qualquer intriga que te incomode, que inclusive é o que mais existe nas redes sociais, o seu foco já começa no nível muito inferior, você não protegeu o seu foco, você já começou com aquele nível que você tinha de foco já comprometido. Então não adianta você querer ampliar se nem aquele nível que você já tem hoje está de fato à sua disposição. Por isso, mais uma vez, antes de querer aumentar o seu nível de foco, proteja o que você já tem. E como você faz isso? Basicamente, interrompa as atividades, interrompa as coisas que efetivamente te trazem sentimentos negativos antes das coisas importantes. Você pode se surpreender, inclusive, que o seu foco hoje pode ser muito maior do que você imagina. Por isso, cuidado com redes sociais, cuidado com discussões, cuidado com pessoas negativas, cuidado com reclamações, cuidado com notícias ruins, proteja o seu cérebro e proteja o seu foco. Essa é uma mensagem que deveria ser óbvia para você desde que você conhecesse o seu cérebro. Exatamente por conta disso que os alunos do Brain Power, eles mudam tanto. Eles aprendem como o cérebro funciona e os efeitos de cada uma dessas atitudes, decisões, situações, interações e basicamente como isso afeta o nosso cérebro, e por conta disso eles ficam no controle não das situações, mas do cérebro deles. Se você quer saber mais a respeito disso, então não deixa de se inscrever aqui em brainpower.com.br para você participar da Semana do Foco Extremo. Mude o padrão de foco no seu cérebro e efetivamente esse é um evento 100% online, 100% gratuito, de 7 dias intensivos sobre o seu cérebro, com aulas e PDFs para você aprender a retomar o controle do espaço atencional do seu cérebro e ter muito mais foco, muito mais energia, muito mais produtividade e naturalmente muito mais resultados. Eu vou te mostrar como funciona o mecanismo de atenção do seu cérebro e uma técnica poderosa para controlar e bloquear as distrações. Vai ficar claro que o motivo de você não ter muito mais foco do que você tem hoje é apenas fruto de uma programação do seu cérebro e juntos então a gente vai refazê-la. Entra aqui em brainpower.com.br/foco extremo. E agora é hora de você dizer aqui abaixo o que mais tira o seu foco. A ideia é a gente fazer aqui um ranking das principais coisas que tiram o nosso foco. O que você acha? Então aproveita e comenta aqui abaixo para a gente começar a ter um pouco mais de estímulo, a gente fazer uma troca aqui, uma interação, uma comunidade em que um aprende com o outro e quando você de repente lê um comentário de uma outra pessoa, você fala, putz, isso realmente é algo que eu preciso aprender a bloquear e como eu disse, esse é e sempre será o primeiro passo. Não adianta você querer ampliar o seu foco se você não consegue nem proteger o nível de foco que você tem hoje. Se isso fez sentido para você, então deixa aqui a sua curtida e se você pensou em alguém enquanto eu te trazer esse assunto, não deixa de encaminhar para essa pessoa para ela ter essa mesma reflexão, acompanhar essa série também e ampliar o nível de foco dela. E para você não perder o nosso próximo capítulo, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e marca também receber notificações, assim o YouTube vai te avisar do nosso próximo capítulo amanhã. E eu deixo você agora no final com o link completo com as palavras do Sérgio, aluno do Brain Power. E é exatamente hoje que você começa a ampliar o seu foco por proteger o foco que você já tem hoje. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até mais.